Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, meus lindos. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Olha para quem está pertinho de você. Que bom que você veio. Eu falar para ele e para ela aí, que bom. Faço Deus tocar no meu coração, vou te pagar um lanche depois do culto. Creia nas promessas do Senhor em nome de Jesus. Muito feliz de estar aqui. Coube a mim hoje a responsabilidade de trazer a palavra dele. E sem mais delongas, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João 15, a partir do verso 1, do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Até você encontrar aí, o pastor Johnny já avisou aqui, mas semana que vem é o nosso acampamento de carnaval. Só quem vai dar uma glória a Deus? Amém, 3 pessoas vão participar do acampamento. Não, quem vai dar uma glória a Deus aí, gente? Amém, vai ser um tempo muito bom, precioso. Semana que vem a gente não vai estar aí, mas ore por nós. Toda semana pré-acampamento há umas coisas que tem que resolver, é uma preocupação muito grande. Eu sei que o diabo fica furioso, ele tenta de todas as formas barrar, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos visitar ali. Já fazem 20 anos que eu organizo acampamento, e todo ano eu falo, esse ano é meu último ano que eu não tenho mais idade, mas sempre eu estou lá, e vai ser um tempo muito bom. Vai estar lá o pastor John, o pastor Floriano, vai ser um tempo muito bom ali. Então se você já vai, prepara aí, esteja em oração. Você que não vai, ore por nós. E também lá fora vai ter um stand, se você conseguir ajudar também, temos algumas contas para pagar, mas até lá Deus vai honrar também, no nome de Jesus. João 15, verso 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Verso 3: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Só até aqui, feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Que o Senhor possa abençoar a Tua palavra, Pai. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração desde segunda-feira, que eu venha a ser um canal de bênção aqui neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu vou trazer uma mensagem bastante pastoral nessa noite. Vou falar sobre como ter uma vida produtiva. Não sei se você sabe, mas desde a queda é assim, nós temos que produzir. Você, com certeza, a partir de amanhã, vai começar a produzir alguma coisa. Você trabalha em produção ou não, nós somos quase que jogados a produzir algo. E nós pensamos que temos que produzir porque desde a queda é assim. Não, porque o ser humano foi feito para isso, para produzir. E quando você produz, quando você entrega algo que é muito valioso na sua vida, que você sabe o que é o tempo, tanto é quando você recebe o seu salário, seja você PJ ou não, você recebe por quê? Porque você doou tempo para aquilo, para você entregar o seu melhor. E falando em produção, o que nós temos produzido hoje? Principalmente com as coisas do alto, que é o fundamental que eu vou falar aqui. Como eu disse a vocês, se você ver lá em Gênesis 3,19, que diz assim: com o suor do teu rosto você obterá alimento. Desde a queda é assim. Deus plantou algo em nós, Ele pegou o homem, Ele pegou o barro, formou o homem, Ele soprou o fôlego de vida e automaticamente nós temos vida e nós temos que produzir. Nós temos que estar sempre conectado ao nosso habitat natural, que é onde, gente? Que é na presença de Deus.
Desde a queda, a primeira coisa, a primeira ação do homem quando ele cai é fugir dessa presença. Se eu trazer para a palavra aqui, é fugir da videira verdadeira. Porque ele estava envergonhado, porque eles deixou de fazer o que tinha que fazer. Porque quando nós estamos desligados, desconectados da videira verdadeira, nós somos como galhos secos. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado pelo agro. Eu gosto do agro. Desde criança, eu não nasci em sítio, eu não nasci em fazenda, eu nasci no quintal normal de uma casa, de um terreno de 300 metros, o tamanho de 300 metros, mas o meu pai, até hoje é assim, ele planta de tudo. Eu me lembro que lá em casa tinha pé de boldo. Quem sabe o que é boldo aqui, gente? Quem não sabe, não olha no Instagram agora, não. Ele tinha jabuticaba, goiabeira, mexerica, tinha aquele negócio verdinho que é amargo, como chama? Um verdinho, uma bolinha. Hã? Não é acerora, é verde, é um verdinho que põe junto com óleo. Jurubeba, meu Deus do céu. Tinha jurubeba. E meu pai era tão criativo que lá no quintal tinha um monte de animal também. Tinha aquela pombinha africana, tinha coelho. Meu pai criava ratinho. Quem cria rato? Sabe aqueles ratinhos branquinhos, bonitinhos? Era uma bagunça lá em casa. E eu cresci assim. Eu cresci vendo, em algumas situações, em algumas árvores específicas, o galho estava seco. E eu me lembro do meu pai pegar o serrote e serrar esse galho, porque se aquele galho não é serrado, a árvore estava praticamente condenada, porque aquilo ia o quê? Ia se espalhando. E quando fala de produção, eu gosto muito porque eu sou um cara de produção. Eu sou um cara que, eu não sei se você é assim, não sei se isso também é coisa de velho, mas eu sou um cara que gosta de planejar o meu dia. Eu vou ver o que eu vou fazer amanhã. Amanhã está tudo certo o que eu vou fazer. Se alguma coisa sai do controle, eu já fico o quê? Eu já fico mal. Mas quando nós entendemos o poder da videira verdadeira, de estar linkado ao Senhor, de entender qual é a poda de Deus aqui. Não sei se você entendeu aqui, ninguém aqui está isento. Se o galho está seco, ele corta e manda queimar. Se o galho dá fruto, ele corta para que dê mais fruto ainda. É meio confuso isso, quando você vê Jesus falando isso. O contexto aqui, Jesus ele já tinha lavado os pés dos discípulos, ele já tinha ali na Santa Ceia, e ele estava ensinando os discípulos. Aqui, essas palavras de Jesus não eram para a galera, para os fariseus, não, era para os discípulos. No Evangelho de João fala muito sobre eu sou. Eu até marquei aqui para não esquecer, ele diz que ele é o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, e o último ele fala, eu sou a videira. E vou falar bastante sobre a videira. E o que nós precisamos para ter uma vida produtiva? Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente o verso 15:1. O que precisamos fazer para ter uma vida produtiva? Verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais ainda. Para eu ter uma vida produtiva, primeiramente eu preciso o que, gente? Criar raízes. É criar raízes. O segredo de qualquer árvore é a raiz. E quando falamos em raízes, né, você já ouviu a expressão de uma pessoa raiz, de um crente raiz. E, para quem não sabe também, eu estou num tempo difícil da minha vida, eu estou construindo. E eu já tinha um valor específico, já está vezes 3. Quem já passou por isso, gente? E eu contratei um pedreiro específico porque ele é bom, e eu esperei ele vir, e ele veio, ele começou a fazer o trabalho dele, e é pedreiro raiz, gente, sabe pedreiro raiz? E anda de chinela havaiana, aí eu fui pagar ele na semana, que todo pedreiro pede adiantamento também, que é normal, está na teologia deles, pedir adiantamento sempre, e eu fui perguntar para ele o Pix, qual que é o seu Pix? Ele falou, não, eu não tenho Pix, é no dinheiro. Eu falei, meu Deus... É assim que faziam os incas, os maias, né? Como a pessoa não tem Pix hoje? Não, é tudo no dinheiro. Ele ali é um pedreiro que raiz. E crente raiz? Eu acabei de anunciar aqui o nosso acampamento, né? O acampamento nosso hoje, em comparação ao meu tempo, o acampamento de hoje é um resort. Porque quando eu me converti em 2004, eu dormi numa barraca.
E não sei quem vai lembrar aqui, mas tinha uma barraca de um nome específico, que era a barraca do Gugu. Era uma barraca que era pequena, jogava no alto, ela abria e caía assim, montada. E eu dormi ali, não sei como que eu dormi, ali Deus já tinha um propósito na minha vida, ó, fica aí. Você tem que se adaptar aí. Aí crente raiz está nessa situação. Mas para eu e você ter uma vida produtiva, há uma necessidade de criar raízes. E quando eu olho também na questão das plantas, né, na natureza, eu estive estudando uma planta bem específica que se chama bambu chinês. O bambu chinês, quando ele é plantado durante 4 anos, ele fica do mesmo tamanho. Se você plantar um bambu chinês durante 4 anos, ele permanece do mesmo tamanho. A partir do 5º ano, ele começa a crescer de tal forma que ele pode chegar até 25 metros. E o que acontece nesses 4 anos? Que aparentemente nada está acontecendo. Raízes estão sendo fincadas. A importância, porque às vezes nós somos acostumados a pensar como, gente, no rápido, no ontem, para agora. Queremos as coisas rápidas demais. Hoje a gente não tem paciência de, exemplo, olhar um story até o final, você já pula ele, porque você já quer ver o próximo. E hoje isso tem feito a diferença. Mas quando vem a poda de Deus, em muitas situações, comigo foi assim, eu não entendi algumas coisas. Em algumas situações da minha vida, eu questionei a Deus, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? E tem aquela frase que ninguém explica a Deus. E às vezes nós pegamos coisas do passado, nós ficamos presos a ela, e essa coisa que nós ficamos presas, nós deixamos de ficar conectado com a videira, e as coisas vão dando ruim. Lembra daquela pessoa que você pensou um dia, um ex-namorado, por exemplo, que você ia casar e você não casou, viu o livramento que Deus te deu? Eu sempre falo isso quando termina um namoro, se terminou é livramento. Alguém teve livramento aí, não sei quem. Às vezes nós não entendemos as coisas. Porque às vezes eu e você, nós queremos o que, gente? Controlar nossas vidas. E quando você quer controlar a sua vida, Deus fala assim, fica à vontade. Quando você quer ser um galho ativo, um galho individual, fica à vontade. Mas você sabe o que não vai dar certo. Porque a videira verdadeira que é Jesus, se você está linkado a Jesus, automaticamente o nosso único propósito é o quê? Produzir frutos. Produzir frutos. Nós não devemos ser de maneira nenhuma consumidores, né? Tem pessoas que estão ligadas a Cristo apenas para um ritual. Falei para você que a palavra ia ser bastante pastoral hoje, porque assim, durante muitos anos eu sempre fui para a igreja. Não era igreja protestante, era outra igreja, eu sempre fui, mas era como um ritual, porque eu tinha um medo tremendo de ir para o inferno. Então eu precisava me agarrar com alguma coisa. Eu precisava me prender com alguma coisa. Nós não entendemos às vezes, porque eu já ouvi relatos de igrejas fazendo propagandas, vem para cá que você vai ter uma experiência diferente a cada culto. E quando você olha a videira verdadeira, não é sobre experiência, é sobre vivência. É você viver Jesus. Quando fala para você estar ligado ao galho, não é somente para você vir na igreja em todos os cultos, você deve vir, porque a Bíblia diz como é bom e agradável os irmãos estarem unidos, mas você tem uma vida genuína, ligado na videira. Lá em casa também tinha uma videira, não é diferente da videira do tempo de Jesus. Do tempo de Jesus era uma videira mais robusta, que tinha troncos mais grossos. Lá em casa tinha uma videira, para quem não sabe é uva, tá gente? Uva, um pé de uva, aquela uvinha verde, e aquela uvinha verde ela precisava de apoio, de suporte para continuar, né, dando os seus frutos. E isso está muito ligado ao Evangelho, a ajudar uns aos outros. Se Cristo, Ele é a videira, e você que está aqui, e eu que estou aqui, nós somos o galho, isso aqui praticamente é uma reunião de galhos, amém? Olha o galho que está do seu lado aí, gente, olha esse galho aí, ó. Que galho bonito, velho, frutífero, né? Galho bom. E isso só é possível como, gente? Porque nós estamos o quê? Ligados na videira. A Bíblia diz, todo ramo que estando em mim, Deus quer forjar, Deus quer trabalhar, Deus quer nos esticar, porque algumas vezes, em algumas situações, você pensa que Deus, por podar você, Ele quer o quê? Ele quer te matar, e isso não é verdade. E isso não é verdade. Porque se você é cristão, em alguma fase da sua vida, você já sofreu algum tipo de perseguição.
por professar a sua fé. Hoje em dia, principalmente, a gente vê cada coisa aí fora. Mas nada pode mudar aquilo que nós somos em Deus. Então crie raízes. O segredo de toda planta é estar na raiz que é Cristo. Em Provérbios 12:3 diz: a perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz do justo permanecerá firme. Então esteja ligado. Pastor, mas hoje eu me sinto mais como um galho seco. Eu estou vivendo, pastor, numa fase bem complicada. Não importa a sua fase, se você está ligado na videira. Jesus, existe uma fonte nele, e essa fonte é o que, gente? Inesgotável. O que eu oro sempre, não importa o tempo que eu estou na igreja, eu falo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor sempre. Eu não quero ter um coração seco, ter olho seco diante do Senhor. Eu quero me derramar na Tua presença, porque é a Tua presença que me basta. É a Tua presença que eu anseio, que eu necessito. Eu não falo aqui de uma religião, não. Porque nós sabemos que religiões existem, milhares delas no mundo. Eu tive uma oportunidade em 2019 de ir para a Índia. E lá na Índia tudo é Deus, tudo é ligado. E até os números nossos, lá temos igreja nossa, lá a igreja de Nazareno, os números são bons de pessoas convertidas. Só que eu estive conversando com um pastor de lá, realmente a igreja cresce lá. Só que ele vai entrevistar as pessoas que estão indo lá, eles pegam a Jesus como mais um Deus. Eles pegam a Jesus como mais uma religião. E isso faz eles o que, gente? Galhos secos. Porque eles ainda não entenderam a verdade. No próprio Evangelho de João diz 8 que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você está aqui hoje, você está como um galho seco, mas por dentro você continua firme, continua tendo vida. E é só um momento. Tem situações que é só uma fase. Eu sei que tem fase que parece que não vai passar. Tem momentos que a gente, quando isso vai parar? Eu me lembro de 2020, quando começou, após o acampamento de carnaval, começou a pandemia, o nosso pensamento é: quando que isso vai parar? Quantas pessoas vão ser ceifadas? Como que vai ser? E foi, cada dia passando, foram anos assim, mas foi um momento trágico, mas o Senhor cuidou. Sabe por quê, gente? Porque Ele cuida dos seus. Segunda lição que nós aprendemos aqui: o que precisamos para ter uma vida produtiva. João 15:3 diz assim: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então já há aqui uma promessa, e a segunda lição é essa, é eliminar as ervas daninhas. Sabe aqueles matinhos que nascem do nada? Eu, em diversas situações, eu tive lá em casa de pegar uma enxada. Tem um objeto, adolescentes e jovens, que se chama enxada, tá? Vocês não sabem? Quem aqui já capinou um lote aí? De enxada. As ervas daninhas, elas aparecem. E a função dela é tirar a paz das pessoas e sufocar as outras plantas. E eu não conheço ninguém que plantou uma erva daninha. A erva daninha vem do nada. É quase que algo espiritual ali. Do nada vem aquele demônio verde ali aparecendo, crescendo. E quando eu trago para o contexto nosso, tem situações que aparecem do nada. Às vezes um diagnóstico contrário. Tem coisas que não tem como correr. Exemplo, janeiro. O que tem em janeiro? Tem culto, mas tem também PVA. Tem IPTU. Tem escola das crianças. Tem o material de faculdade. Meu Deus. Então, as coisas vêm para quê? Para tirar a nossa paz. A erva daninha, como pecado, elas nos cercam, né, para tirar o quê? Para tirar a nossa paz. Mas é importante você não deixar as distrações tirar a sua paz. Porque a principal arma do diabo hoje, na minha humilde opinião, é distração. É falar para você que algumas ervas daninhas são do bem, que algumas coisas é normal. Não é normal, gente. Não é normal. Tem coisas que nós temos que entender que não é normal. Como eu disse aqui, mesmo você não querendo, as coisas vêm e aparecem. E a erva daninha, ela quer sugar o quê? O seu tempo, a sua energia, ela quer interromper o seu fruto.
E automaticamente, em algumas situações, vem o quê? Vem a murmuração, de reclamar. É assim, gente, desde sempre. O pastor Gustavo foi bem feliz nessa manhã ao pregar sobre o Moisés, sobre o êxodo ali, e o povo murmurava, reclamava, que não tinha, estava frio demais, o cuidado de Deus com eles lá. Durante o dia era muito quente, Deus mandava uma nuvem, durante a noite o deserto era muito frio, Deus mandava uma coluna de fogo, havia um maná diário, e mesmo assim o povo reclamava, não aguento mais comer maná. Às vezes está dentro de nós. É que não sei se inventaram isso, mas que se alguém inventar isso, vai ficar milionário. É ter uma pulseira que cada vez que você murmurar, levasse um choque. Não ia ser bom, gente? Porque às vezes está tão impregnado em nós que nós reclamamos sem saber que está reclamando. Nós focamos no quê? Nós focamos no problema. O problema é gigante. Cara, eu prego faz mais de 10 anos essa questão de viver uma vida leve. Porque tem coisas que fogem do meu controle. Não adianta me estressar, não adianta me espernear, porque não é. A erva daninha aqui, ela está relacionada à negligência. Talvez você está aqui hoje e você orava mais do que você ora hoje. Você lia mais a Bíblia do que você lê hoje. Talvez o comodismo, a facilidade tem tirado você. Aos poucos, você está ficando um galho seco. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para fortalecer esse galho. Porque o nosso problema não é falta de conhecimento, é falta de obediência. É de obedecer. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque meu pai me educou de uma forma espetacular. Ele me criou, não foi tudo maravilha, mas ele me criou de uma forma que eu não me desviei assim. Eu me converti aos 21 anos, mas eu nunca fiz coisas gravíssimas. Eu nunca fui preso, nunca usei droga, e eu era taxado. Como assim você nunca fez isso? É sobre a obediência. Jesus falou aqui a palavra, eu li com você aqui, ele falou: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então existe uma palavra, existe uma promessa, mas às vezes tem coisas que quer nos afastar disso, preocupações. Eu, como pastor, eu recebo mensagens quase diariamente, pessoas querendo que eu me posicione em certas coisas. E a maioria dos casos, eu falo: gente, eu não quero perder meu tempo com isso. Não quero saber se o Zé Sambô, se a Maria não sei o quê, né, essa música Away aí, eu não quero saber disso. Isso não vai agregar nada. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para se aproximar mais de Deus, para ser um filho obediente a Deus. Porque Jesus aqui, se você continuar a história, ele fala: ó, eu já não chamo mais de servos, vocês são meus amigos. Olha, o que Deus quer de nós, gente, é isso, é relacionamento. Deus é o nosso Pai. Quando você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus. Amém ou não amém, gente? Se você ainda não aceitou, você é uma criatura, você foi feita por Ele. Mas quando você aceita a Deus, você se torna filho. E todo mundo aqui, um dia, quando você era criança, você já fez alguma coisa errada. E o seu pai te educou de alguma forma. Talvez deixou você de castigo. Talvez te bateu com o fio do ferro. Talvez você já apanhou com aquele chinelo pesadão lá na época, o Raider. Quem lembra do Raider, aquele chinelo grandão? Era difícil. Tem um amigo meu que eu tinha dó dele, cara. Eu falando com ele sobre isso, que eu nunca apanhei também, gente. Depois você pergunta para minha mãe como que ela fez isso. Eu nunca apanhei. E ele falou: Giovanni, a minha mãe me bateu uma vez só. Eu falei: tá bom, né, cara? Uma vez só, você já tem hoje 30 anos. Não, o resto foi tudo tentativa de homicídio. Bater mesmo foi uma vez, né? Porque tem pessoa que... E o seu pai te batia, a sua mãe te batia ou te deixava de castigo, por quê? Porque eles não nos amavam? Não. É para nos educar, para entender. E quando Jesus, Ele poda a gente. Eu sei que é difícil, gente, de receber a poda de Deus. Se você olhar uma árvore podada, ela não tem nada ali, ela tem só galhos. Mas dentro dela existe vida. E quando esses galhos estão ligados na videira, a estação nova vem, as flores vêm, o fruto aparece, e isso é maravilhoso.
Terceira lição: o que precisamos para ter uma vida produtiva? Verso 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. É cooperar com Deus aqui. Em diversas situações, quando eu li esse texto aqui, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Jesus está vendo a importância de permanecer, mesmo em meio ao caos, ventos contrários, permaneçam na presença de Deus, que ainda assim é o lugar mais seguro. Ah, pastor, eu estou no meio de uma tempestade, ainda assim é o lugar mais seguro, porque Jesus está no barco. E quando você está com Jesus, irmão, nada pode tirar a sua paz. Eu sei que em algumas situações é difícil permanecer. Às vezes é fácil começar. Exemplo, amanhã, segunda-feira, é quase que o dia mundial de você começar uma dieta. Você começar a ir para a academia. Você começar a fazer um devocional que você não faz tempo. Às vezes é fácil começar. Eu já comecei várias coisas e parei. Em inglês eu já comecei umas 10 vezes. Falei, Deus, me dá a língua dos anjos que já está bom. Porque o inglês está difícil. Mas o grande segredo é o que? É de ser fiel à sua rotina. Tem coisas, meu irmão, que às vezes nós não temos vontade. Eu vou confessar para vocês algo aqui, não sei se acontece com os pastores amigos meus aqui, mas tem dia que não tenho vontade de orar. Misericórdia, esse pastor grandão está em pecado. É vontade. Mas eu oro, é claro que eu oro, e repreendo a preguiça ainda. Eu me lembro quando me converti, me falaram, tem que ter doutrina, tem que ter horário para você, tem que criar hábito. Tudo que você faz 40 dias seguidos, diz a ciência, tudo que você faz 40 dias seguidos vira um hábito. Então eu tinha um hábito. Todo dia eu orava, eu leio Provérbios. Que dia que é hoje? Dia 10, Provérbios 10. Que dia que é hoje? Dia 15, Provérbios 15. Todos os dias eu leio, e oro. E hoje já é natural. É ser fiel, é ser o quê? Constante. Às vezes nós estamos enfraquecidos na fé, os nossos galhos estão murchando, estão secando, porque a gente não consegue viver essa vida diária de oração. É muito importante cada um entender isso, porque eu não sei se você sabe também. Todos que estão aqui, sem exceção, que estão assistindo a transmissão, todos nós somos herdeiros. Olha aí para o herdeiro que está perto de você aí. Olha que herdeiro aí, olha que herdeirão. O que herdamos? Na teologia chama pecado original. Nós herdamos o pecado. A criança é assim. A minha filha, ela já fez várias coisas. E eu estive estudando sobre isso, sobre crianças. E alguns psicólogos dizem que uma criança, ela não mata um adulto porque ela não tem força. Eu falo, misericórdia, gente. Porque ela quer, ela não tem noção de perigo. Ela não tem noção de coisa. E quando nós não educamos, eu me lembro muito bem, a minha filha, a Giovana, tem 6 anos hoje, mas quando ela tinha uns 2 anos, ela fez aquele famoso showzinho. Sabe aquele show evangélico? Estava eu e a Nath passeando com ela no shopping, ela se jogou no chão, gente. Ah, que criança. Se jogou no chão. Eu olhei para a Nath olhou para mim, e a gente continuou andando, ela chorando lá. Aí a Gigi olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém pegou ela levantou e foi com a gente. Nunca mais, gente. Nunca mais ela deu isso. Por quê? Nós ensinamos ela. Eu sei que às vezes nós damos um showzinho. Várias vezes eu dei piti com Deus. Deus. Em muitas situações eu fui uma pessoa mimizenta. Mas quando eu coopero com as coisas de Deus, eu li aqui com você, quando você coopera, meu irmão, é tudo lindo e maravilhoso. Permanecer em Cristo, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes é difícil. Mas Jesus, ele começa a dizer, eu sou a videira verdadeira. É uma afirmação, porque existe muita coisa aí fora falsa, que parece que é verdadeira. Em outra passagem bíblica, quando Jesus estava indo em uma certa localidade, havia uma figueira que estava linda e maravilhosa, frondosa, e não tinha figo, e Jesus amaldiçoou ela. Porque infelizmente tem pessoas que por fora parece que está tudo bem, parece que não está acontecendo nada. É como a vida nas redes sociais.
é usar os filtros. Eu já levei cada susto de ver um filtro da pessoa. Eu falei, meu Deus, eu vi, aí chego perto da pessoa, quem está aí? Misericórdia, eu não conheci você. Às vezes nós queremos maquiar, nós queremos de alguma forma fazer coisas porque existe o falso. Teve uma situação que eu estava assistindo, ouvindo música no YouTube, e estava rolando música, e de repente veio uma música, o Lindo Momento, de uma versão diferente. Eu falei, nossa, que música linda, cara. Quem que regravou essa canção? Eu fui ver, quem regravou foi a IA. Louvado seja a IA. Inteligência artificial, uma versão boa. Eu falo, cara... E agora, se você não sabe, a IA começou a ministrar o louvor. Ela começa a falar no meio do louvor. A minha esposa me mostrou, eu falei, Jesus, não é verdade, não são pessoas, mas mesmo assim estão louvando. No verso 6 diz, quem não permanece em mim, isso é forte, gente, verso 6, quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo emprestado e seca, e esses ramos são ajuntados no monte para ser queimados. Isso é forte. Confesso que eu temo a Deus, que eu corro sério risco de chegar ao grande dia, eu falar aqui um monte de coisa para Deus. Deus, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui líder de jovens, eu trabalhei com casais, faz 30 anos que eu estou na igreja, nananana. Eu corro o risco de Deus falar assim, apartai-vos, eu não te conheço. Por isso que a minha oração, como disse a você, hoje eu entendo muitas coisas. Hoje eu entendo a importância da poda. Hoje eu entendo que a poda de Deus, ela é maravilhosa. E a minha pergunta para você hoje, o que Deus precisa podar na sua vida hoje? Ah, pastor, como assim? O que tem roubado o lugar que era para ser de Deus na sua vida hoje? Talvez mais um ano se inicia e você fez diversos projetos e você por si só, você não consegue atender os pedidos de Deus. Porque... parece clichê, mas é verdade, porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Quando você está ligado à videira, automaticamente você dá fruto, sem esforço, porque você está ligado na onde? Na fonte. Como eu disse a vocês, a poda nunca é agradável, ela não é bonita. Mas Jesus, ele fala aqui, algumas pessoas são o quê? Imprestáveis. Entenda isso nessa hora em nome de Jesus. Saiba que aquilo que Deus quer fazer, basta eu e você nos colocar como, gente? Nos colocar à disposição. É entender que cada um aqui, dentro do corpo de Cristo, cada um aqui tem uma importância gigantesca. A Bíblia diz que os dons são diversos. O cabeça é Cristo, mas cada um que está aqui, você tem um potencial muito grande. Talvez o grande desafio hoje é você descobrir qual é o seu potencial. É você descobrir qual é o seu chamado. Há uma diferença também de chamado com propósito. Mas para você ficar mais ligado, eu volto aqui, eu quero copiar bastante coisas que eu aprendi hoje com o pastor Gustavo, é estar ligado, a participar, a você se sentir pertencente, porque nós vemos aqui na igreja uma certa dificuldade nisso. Aqui na igreja existem mais de 35 ministérios, e às vezes você só vem aos domingos, e às vezes pior ainda, só vem no culto de ceia. Isso vai enfraquecer você. Por isso que é importante você ficar ligado à videira, você estar perto de pessoas. Eu sei que hoje em dia tem gente que não gosta de gente. Se você é essa pessoa, não olha para o lado agora. Eu já falei aqui, acho que numa quarta-feira, de sexta-feira tem a nossa reunião da cúpula, né? Os pastores se reúnem para tomar café. Parece uma marcha para Jesus, é um monte de denominação, a gente toma café ali. E uma vez eu ouvi um relato de um pastor que é amigo meu, ele falou assim numa segunda-feira, pessoal, eu não aguento mais gente. Eu falei, como que um pastor não tem paciência para gente? Eu sei que às vezes é isso. É estranho falar isso também, mas eu sou apaixonado por gente, eu gosto de gente. E se eu sou uma pessoa comum e gosto de gente, imagina Deus, quando olha para você. Talvez, como eu já disse aqui, desculpa se eu estou sendo prolixo aqui, talvez hoje você não está numa fase boa, mas você tem um potencial gigantesco. Quando eu olho para uma fruta aqui, já que falamos de ramos aqui, de fruta, quando você olha para uma fruta, exemplo, uma maçã, eu não vejo só uma maçã. Eu vejo que dentro daquela maçã tem várias sementes que podem produzir outros pomares. É isso que Deus é em nós.
Se você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, Deus te dá o que? Sabedoria e discernimento. Basta você entender esse princípio maravilhoso, entender que a poda, ela é importante. E nós devemos o quê? Colaborar com Deus. E a última, verso 5. Sim, eu sou a videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós devemos aguardar aqui a colheita de Deus. Nós temos que ter isso claro em nossas mentes, que nós temos total dependência de Deus. Se você entende esse princípio básico, a sua vida sempre vai ser mais tranquila. Eu não entendia isso e em diversas situações da minha vida, de decisões importantes da minha vida, eu quis ajudar a Deus. E quando você tenta ajudar a Deus, Ele permite que você faça, mas às vezes é trágico. Quando você lê a Bíblia, quando você vê lá Davi, quando ele assume o reinado, a primeira missão de Davi era trazer a arca para casa novamente. E ele foi lá, ele preparou a carroça, os bois, colocaram a arca em cima da carroça, e o boi tropeçou, e a arca ia cair no chão, Deus ia cair no chão, misericórdia. Aí Uzá foi tentar segurar, quando ele segurou, morreu na hora. Porque a gente não consegue ajudar a Deus. Não adianta nós queremos adiantar, não adianta, é o tempo dele. Quando você olha Abraão, havia uma promessa, ele ia ser pai de multidão, mas as coisas não estavam acontecendo. A mulher não ficava grávida, e ela teve uma brilhante ideia: deita com a minha serva. Ajudou a Deus, e por causa dessa ideia, dessa iniciativa errada, até hoje, os árabes lá veio dessa descendência, por causa de uma desobediência. Por isso da importância minha e sua de estar o quê? Ligado à videira, que a colheita vai ser certa. Quando eu olho também para o Brasil é um país abençoado, não é, gente? O Brasil é maravilhoso, uma terra produtiva. Ano após ano nós batemos recorde da soja. Tudo que planta aqui nessa terra nasce. Um país ele é medido hoje pelo seu potencial financeiro de acordo com o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, o que o país produz, e o Brasil produz muito. E isso é bom, isso era para ter um benefício muito grande para nós, mas não temos. Mas quando você traz para o âmbito espiritual, o nosso Deus, Ele tem uma fonte que é inesgotável. Diariamente Deus tem algo para entregar para as nossas vidas. Diariamente Ele tem um maná. Diariamente Ele tem uma palavra de conforto e esperança. E é esse Deus que está aqui nessa noite. E é esse Deus que quer fazer de mim e de você pessoas melhores. Se você não dá fruto como gostaria, não se desespere. Corra a sua corrida. Seja fiel à sua rotina, que uma hora as coisas vão acontecer. Uma hora Deus vai despertar você, vai despertar a sua casa, vai despertar essas pessoas que você tem orado. Porque Deus, Ele nos ama. Lá em João 15:9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E lá em 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Eu te peço uma gentileza para você se colocar em pé nesse momento. Verso 10. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. O que você precisa hoje é de algo básico. O que você precisa hoje é se render aos pés de Jesus. Eu costumo dizer que, eu creio que é uma verdade. A maior virtude de um ser humano é o reconhecimento. É você reconhecer
É você reconhecer que sem Cristo nós não somos nada. Se você não está ligado na videira, você não tem como dar frutos. Em algumas situações parece que está tudo certo, parece que está aí tudo bem, mas não. Às vezes é uma aparência. Quando eu olho para o âmbito de denominação, eu sou apaixonado pela Igreja do Nazareno, porque nós temos mais de 100 anos no mundo. Aqui no Brasil, desde 2008. 2008 nós completamos 50 anos aqui. Então é uma igreja histórica, uma igreja que o nosso futuro se encontra no nosso passado. Uma igreja alicerçada na palavra. Uma igreja que prega que nós devemos ser a imagem e a semelhança de Cristo. É um lugar que, aqui de forma local, é um lugar de novos começos. E talvez o que você precisa hoje é entender esse novo começo na sua vida. O que você precisa hoje é ver o que tem feito dentro de você, às vezes, ficar seco. Feche seus olhos. O que tem dentro de você que impede você de frutificar? Que impede você de romper diante do Senhor? Nessa tarde eu estava comentando com a minha esposa, ela perguntou para mim o que eu ia pregar, e eu falei que seria o João 15, ela falou quando ela era adolescente, o pastor Aguiar pregou essa mensagem. E quando ele falou na parte, com seus olhos fechados, quando ele falou na parte de poda, ele disse que a poda é tão importante na vida do crente, quando Deus, Ele vem nos podar, é o momento que Deus se aproxima de nós. Ele está perto. Esse Deus que nós servimos é um Deus Emanuel, é um Deus conosco. E é esse Deus que, se você permitir hoje, quer sondar a sua vida, quer sondar o seu coração. Um Deus que quer, Ele pede licença para entrar no mais profundo. Talvez hoje é algo pequeno, mas isso pode se alastrar e pode te matar. E você pode ser jogado no fogo, mas o Deus de amor está aqui nessa noite. Você foi chamado para viver, você foi chamado para experimentar o extraordinário dEle. Deus não te fez para sofrer, Ele não te fez para você viver como em algumas situações ruins que você vive hoje, não. Ele fez o que fez para te fortalecer, para que você entenda que nós somos totalmente dependentes dEle. Eu quero fazer uma oração aqui. Como eu disse que essa mensagem é uma mensagem pastoral, é para toda igreja, essa mensagem é para a minha vida. Por isso que eu vou te dar alguns segundos para você colocar a mão no seu coração. E eu sei que hoje não é culto de ceia, mas que você possa fazer uma alta análise. Deus, o que eu preciso deixar hoje? O que eu preciso fazer hoje? Porque nós servimos um Deus do agora, nós não sabemos o dia de amanhã, gente. A vida, ela é um sopro. Ontem eu estava num velório de um rapaz aqui da orquestra, o Rafa, 35 anos, morreu. Eu não falo isso para você ter medo, mas para você ter um senso de responsabilidade. Que você possa orar assim: Senhor, eu não quero ser uma pessoa religiosa, eu não quero ser uma pessoa distante, eu quero ser um cristão ligado na videira verdadeira. Então que você faça essa oração interna. Nós vamos cantar um louvor e você faça essa alta análise em nome de Jesus, e eu volto para orar. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça para Ele essa noite. Sonda-me,